O que você irá ouvir agora, eu não vi nem aprendi isso em um filme, tampouco li em um livro, eu vivi isso. Em 7 noites corridas, eu estive descendo ao inferno. Este é um lugar onde eu não desejo voltar, porque o que há ali, irmãos, não é uma festa, não é um baile, não é alegria. No inferno, não há amor, não há compaixão, não há misericórdia. Muitas pessoas falam que o inferno não existe. Tenho ouvido homens de Deus pregarem e se atreverem a afirmar que isso é uma parábola, que a existência do inferno é uma parábola, que isso é uma ilustração que Deus usou. Isso que falam não é a realidade e é uma mentira do diabo, porque este lugar existe, este lugar é real, somente não foi criado para os seres humanos, foi criado para Satanás e seus demônios, para o anticristo e o falso profeta. Lamentavelmente o homem tem o livre-arbítrio, a decisão a quem ele vai servir, se a Deus ou ao diabo. E lamentavelmente o homem escolhe o caminho largo, e o caminho largo está conduzindo a humanidade ao inferno, o caminho estreito te leva para o céu. E por esta razão no inferno há tantas almas dos seres humanos. E neste lugar há homens e mulheres que conheceram o Senhor Jesus Cristo, e que serviram o Senhor Jesus. Portanto eu quero que todos vocês estejam bem atentos, e ouçam com muita atenção, não permita que o inimigo venha colocar em você dúvida e incredulidade, na sua mente. Ore ao Senhor para que Ele te confirme a veracidade deste testemunho, porque Deus fala e confirma a sua palavra. Muitos outros irmãos têm vivido estas experiências do céu e inferno. O Senhor está alertando a humanidade, porque se não o servirem em espírito e em verdade poderão terminar neste lugar de tormentos. Não estejam equivocados, irmãos, há muitos crentes que dizem ser cristãos, mas quando soar a trombeta, para o céu, eles não irão. Lamentavelmente, estão pregando em alguns lugares, que quando soar a trombeta, Deus irá dar 5 minutos para que tomem a decisão ou se arrependam. Isso é outra mentira do diabo. Quando soar a trombeta o que estiver consagrado, irá com Cristo. Aquele que servir o Senhor em espírito e verdade, subirá com Cristo. Aquele que estiver em santidade e obediência será arrebatado. Não é uma santidade, de fora ou de dentro, é uma santidade completa, porque não vai adiantar ter o cabelo comprido, a saia grande, e a língua grande. Porque, amados, com a língua grande, ao céu não iremos. Nem tampouco estar sentado dentro de alguma igreja, tampouco você irá para o céu. E se você somente vai à igreja, uma vez por mês, para o céu também, você não irá. Você tem que estar sujeito, comprometido, em obediência, servindo ao Senhor Jesus Cristo, em espírito e em verdade, guiado pelo Espírito Santo. Se você está fora deste ensinamento, tampouco para o céu você irá. Te espera um lugar de tormentos, e eu irei te falar deste lugar de tormento. Jesus vive. Eu estava enferma, então eu disse ao Senhor: Senhor, ou tu me cura, ou me leva ao inferno. Estas foram minhas palavras. Eu me encontrava em uma cama, enferma da cabeça aos pés, com meu coração cheio de amarguras e tristezas. Depois de eu ter vivido uma experiência preciosa no céu, eu fechei minha Bíblia e disse a Deus: mentiroso. Quando cheguei na minha casa, fiquei completamente paralisada, da cintura para baixo. Meus braços não dobravam e minhas mãos ficaram fechadas, e o Senhor foi bem claro quando me disse isso: se você não usa as mãos para mim, tampouco usará para você. E ali começou um processo, e meu coração se encheu de amarguras, porque eu pensava: como pode ser possível isso? E durante 21 meses eu estive em amargura, clamando pela morte, e a morte não vinha. 21 meses, mordendo a mão que me dava de comer. Era a mão de minha mãe que me dava de comer. E toda a minha raiva eu derramava sobre ela,
Então eu gritei ao Senhor e lhe disse: Senhor, eu não aguento mais. Se tu não queres que eu morra, então o Senhor tem que fazer alguma coisa. Ou me levanta e me cura, ou me leva para o inferno. Depois de 7 dias, chegou a resposta do Senhor. Veio até minha casa um pastor com sua igreja. Me fizeram uma cirurgia no coração, o Espírito Santo a fez, e ali comecei a servir a Cristo em espírito e em verdade. Nesse dia comecei a amar a Deus de verdade, não de engano. Comecei a ser uma mulher cristã em todos os sentidos da palavra, corpo, alma e espírito. Sujeita e comprometida com Deus. Eu continuei servindo ao Senhor, e não me recordava do que eu tinha dito ao Senhor. Ou me cura ou me leva ao inferno. No dia que é comemorado o Dia das Bruxas, foi neste dia que eu comecei a servir ao Senhor, e desde este dia, eu estou em jejuns e orações. Todos os dias estou em jejum e oração. Clamo a Deus pelas almas que neste dia fazem pacto com Satanás. Há pessoas que se dizem cristãs, que fazem fofocas entre os crentes, ao redor de sua casa, e entre a família ou em redes sociais, denegrindo os pastores, dirigentes, religiões, espalhando más notícias, escândalos. Se você faz isso, você está dizendo a Satanás: meu filho é propriedade sua. Então eu me levantei em um dia em jejum e orações, e pedi ao Senhor que desse visões a meus irmãos para que todos percebam que o diabo é real, e que ele não é algo inventado. Ele não é um personagem de um filme, ele é um ser real, espiritual que existe de verdade. Eu estava em minha casa orando, e era 10:30 da noite. Então eu comecei a sentir uma presença muito forte, e percebi uma fragrância de rosas, e quando eu senti este cheiro eu sabia que era a rosa de Saron. E a rosa de Saron é o Senhor Jesus Cristo. Comecei a louvar o Senhor, e adorar o Senhor, e comecei a sentir um rio de águas vivas correndo por meu ser. E prontamente me encontrei em um círculo de luz, e no meio do círculo como fogo de luz, como fogo artificial. E então eu abri meus olhos e tudo aquilo que eu estava vivendo continuou onde eu estava. Eu estava no meio do fogo artificial, irmãos, e eu comecei a adorar a Deus, e prontamente vi o Senhor Jesus. No pé da minha cama, e no lado direito, apareceu um tubo de luz enorme, que tocava no piso e ia até o teto. E deste tubo de luz também saiu um personagem glorioso e grande que também tocava o teto. Estava vestido com uma túnica brilhante, e um cinturão de ouro, que cruzava o peito dele, e se prendia na cintura. Quando eu vi aquele personagem, meu espírito se encheu de paz, de alegria, e eu adorei a Deus com a força do meu ser, e a minha carne começou a receber textos da palavra, e me dizia: recorde que o diabo se transforma em anjo de luz. Eu pensei: eu vou repreender e ele irá embora. Mas irmãos, o diabo pode dizer: Jesus Cristo é meu Senhor. Um demônio pode te dizer isso, mas um demônio não pode te dar este testemunho, e dizer que Jesus Cristo veio a este mundo, morreu no Calvário, ao terceiro dia ressuscitou e subiu ao Pai e está sentado à direita de Deus. O demônio não pode dar este testemunho. E quando aquele personagem percebeu que meu corpo estava tremendo, e minha carne estava recebendo pensamentos negativos, ele me disse: não temas, minha serva, sou eu, teu Senhor Jesus Cristo. Eu queria gritar no meu quarto, mas o que saía da minha boca eram louvores e línguas, e quando eu consegui me controlar um pouco, eu com todo temor e tremor eu disse àquele personagem: se você é o Senhor Jesus Cristo, me diga, quem é o Senhor Jesus Cristo? E aquele personagem me deu testemunho. E então só me restou adorar a Deus com mais força. E aquele personagem me disse: minha serva, hoje eu venho até você,
porque neste dia irei te levar a um lugar tão real como o céu que você conhecer. Por meu espírito vou te levar ao inferno, porque um dia você me pediu que eu te levasse a este lugar. Eu não me lembrava quando eu pedi ao Senhor que me levasse ao inferno. E o Senhor me disse, quando você estava doente na cama você disse: me cura ou me leva ao inferno. Irmãos, tudo o que dizemos, sentimos, pensamos ou fazemos, está registrado no céu. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, tu achas que eu estou preparada para ir ao inferno? E o Senhor me disse: por certo que sim, porque nestes 2 anos que você está liberta, eu venho te preparando para que vejas este lugar, e eu irei te levar a este lugar, porque é necessário para que vejas o que tem ali, para que você dê testemunho ao meu povo, e meu povo entenda que eles precisam escapar deste lugar. E imediatamente o Senhor estendeu as mãos e me disse: me dê suas mãos. Então eu coloquei minhas mãos sobre as mãos do Senhor, e em questão de segundos, meu corpo caiu estendido na cama, e minha alma completamente perfeita, com meus cabelos longos e minha túnica branca. Fiquei parada diante do Senhor. E eu me olhava a cama, e olhava para o Senhor. O Senhor sabe tudo. O Senhor me disse: sim, minha serva, assim como eu sou. Pai, Filho e Espírito Santo, você é corpo, alma e espírito. O corpo que está sobre a cama, quando você morrer, voltará ao pó. A alma é que recebe a sentença, ou irá ao céu ou irá ao inferno, e o espírito. Esta é a parte que vem de Deus, por isto que você é feita, nossa imagem e semelhança. Essa é a parte que nos faz ser a semelhança de Deus. E quando nós morremos, esta parte que pertence a Deus, regressa para Deus nosso Pai. Foi quem nos deu. E naquele momento começamos a subir, e eu tinha em todo o tempo que, para ir ao inferno tinha que descer. E passamos o teto da minha casa e subimos, e chegamos ao primeiro céu, este que vemos onde estão as nuvens, e passamos as nuvens, continuamos subindo e chegamos ao segundo céu, onde estão as estrelas e os planetas, e ali eu vi o planeta Terra, um globo imenso, e eu disse ao Senhor: Senhor, nós estamos deixando o planeta Terra. E o Senhor me disse: sim, olhe novamente. Então quando eu olhei e vi, que de distintas partes da terra saem esses chifres de metal, e eu disse ao Senhor: Senhor, e isso o que é? E o Senhor me disse: estas são as entradas para o inferno. E eu disse ao Senhor: Senhor, há um tempo atrás saiu uma informação de um engenheiro da NASA. Este homem fala que ele estava olhando a Terra através de um satélite que está no espaço, e este satélite projetou o planeta Terra em seu computador, e ele pode ver esses chifres de metal ao redor do planeta. E ele espalhou esta informação pela internet, e quando eu vi aquilo eu pensei: que tremendo. E o Senhor me disse que um homem que não acredita em Deus que viu estes chifres. E o Senhor me disse: por um desses chifres iremos entrar no inferno. E então ali isso me confundiu toda: onde está o inferno? E o Senhor me disse: o inferno está no meio do planeta Terra, e tem a forma de um corpo humano. Assim como Cristo tem um corpo que é glorificado dia após dia. Satanás, que o imita, tem também um corpo que é maldito. A silhueta de um corpo humano, braços e pernas estendidos. E este corpo está dividido em seções. Esse corpo está de norte a sul do planeta. Os geólogos que estudam a Terra publicaram que no meio da Terra há um vulcão, e quando este vulcão entrar em erupção, irá desaparecer o planeta. E essas pessoas falam que deste vulcão sai um calor e um fogo que os seres humanos não podem resistir. Irmãos, somente as almas que caem ali vivas estão em tormentos, estão consumidas nestas chamas. Estão ali por 24 horas por dia. Quando entram ali não há saída, não há escapatória,
Somente há escapatória enquanto estão vivos. Agora você pode decidir quem você irá servir, a Deus ou ao diabo. Porque neste mundo há somente duas famílias, a família de Cristo e a família de Satanás. E cabe a você fazer sua escolha, porque Deus não obriga ninguém a servi-lo. Você serve ao Senhor porque o ama, ou serve simplesmente porque está agradecido de tudo o que ele tem feito. Quando você entende que o Senhor é Senhor, que ele é Rei dos Reis, Criador, Formador, ele te criou, quando você entende isso e isso chega ao teu cérebro, à tua mente, você começa a dar conta de que somente você pode adorar a ele, somente pode amar ele, e demonstra esse amor, o servindo em espírito e em verdade. Nós entramos por um desses chifres de metal, e isso suga para dentro, parecia que estávamos dentro de um aspirador de pó. Eu estava descendo e eu perguntei ao Senhor: Senhor, quando iremos chegar ao inferno? Apegado às paredes desse chifre, havia algo como gelatinoso, e aquilo eram demônios que estavam esperando a ordem de Satanás para sair a este planeta, para atormentar os seres humanos. Quando eu vi essas coisas apegadas à parede que se moviam, eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que é isso? Então o Senhor me disse: isso são demônios que estão esperando a ordem de Satanás para irem até meu povo. Continuamos descendo nesse chifre, até que chegamos ao lugar. Irmãos, uma escuridão imensa nos cobriu, e um cheiro desagradável. Carne podre, carne queimada. E você me pergunta, como você pode sentir cheiro estando na alma? Sim, irmãos, em sua alma está todas suas emoções, e todos seus sentidos. E por vontade de Deus, eu tinha todos os sentidos aumentados em dobro. Podia ver, sentir, apalpar, cheirar, saborear. E eu podia perceber a presença maligna dentro daquele chifre. Logo gritos terríveis comecei a ouvir. Eu trabalhei em sala de parto e emergência e operações. E sei o que são gritos. Os gritos de um hospital não se comparam aos gritos do inferno. Os gritos do inferno são horríveis. E eu disse ao Senhor: Senhor, eu estou ouvindo bem? E o Senhor respondeu: sim, você está ouvindo bem. Esses são os gritos das almas vivas que estão no inferno. Ali não há nada verde, tudo está seco. Ali não há nada com vida. Ali somente há almas e os demônios que se movem. Chegamos a um lugar onde eu pensei que era terra. Eu levei minha mão e peguei um pouco daquilo que eu pensei que era terra. E quando eu olho para o rosto do mestre, porque não havia luz naquele lugar, tudo eram trevas. Somente eu vi o reflexo do rosto do Senhor, que me permitia ver o que eu enxergava ali. Quando eu olho para minha mão, eu vi que não era terra, eram cinzas. Eu disse ao Senhor: isso não é terra. E o Senhor disse: minha serva, isso são cinzas. Tudo o que está aqui está consumido pelo fogo. Irmãos, o Senhor se iluminou um pouco mais. Então eu pude começar a ver, ao redor de mim, o que havia ali. Estávamos em uma colina, e ali vi um caminho enorme, e aos lados do caminho, muitas chamas de fogo, e essas chamas de fogo não iluminam, somente queimam. Quando começamos a descer aquela colina, começamos a chegar no caminho, e quando chegamos no caminho, eu percebi que cada chama de fogo que havia ali era uma fossa, cada chama era uma fossa, e cada fossa tinha 4 pés de profundidade. Eu não medi, a medida me falou o Senhor. Tem a forma de uma colher de sopa, e dentro dessa fossa, dentro dessa chama de fogo, há uma alma viva que está presa dentro dessa fossa. Eu vi como umas bolas de enxofre que atormentava e causava dor naquela alma dentro da fossa. E dali saía odores desagradáveis, cheiro de carne podre, carne queimada e cheiro de enxofre. E a alma que está ali dentro recebe esse mau cheiro todo o tempo. Quando essa alma alcança a borda da fossa, e procura uma saída,
Aparece um demônio do nada e a empurra para o meio da fossa. E o fogo começa pelo pé e termina na cabeça. E momentaneamente se apaga e essa alma diz: se acabou. Mas, não acabou. E rapidamente se acende dos pés até a cabeça. E essa alma está ali em todo o tempo, consumida pelo fogo. Como eu disse, no inferno não há festa, não há alegria, paz, não tem amor, nem misericórdia, o tormento não termina. Não acredite que as almas ali estão em paz. Começamos a andar ali e começamos pela cabeça. A cabeça tem uma abertura enorme. Todos aqueles chifres se tornam um túnel enorme que vão terminar na cabeça do inferno, e por estes chifres entram as almas, pessoas que morrem e que suas almas não vão ao céu. Por segundo entra ali milhares e milhares de almas. E ali na entrada, na cabeça, há demônios esperando, com correntes, com grilhões, te amarram, te acorrentam, te golpeam, te insultam, te maltratam, e ali começa o tormento. E ali a primeira coisa que você se recorda é de tua família cristã, e você olha e vê onde você se encontra, ao contrário de sua família que está com Cristo. Sua família está na alegria eterna e você se encontra no tormento eterno. Imediatamente você se relembra das vezes que te chamaram para um culto e você disse: não me interesso, não vou. Quantas coisas do Senhor que foram recusadas, ensinamentos, obediência, mas o pecado foi mais prazeroso, a amargura, os conflitos, discórdias, e nada foi resolvido e foram esquecidos. No inferno serão revividos. No inferno há diferentes tipos de demônios. Então eu perguntei ao Senhor: onde está Satanás? E o Senhor me mostrou uma cadeira de bronze, e vi um homem sentado ali. E eu me assustei, porque era o homem mais lindo de todo o universo. E eu disse ao Senhor: Senhor, este homem lindo é Satanás? E o Senhor me disse: sim, minha serva, ele é o diabo, mas comece a adorar minha glória. E você irá ver o que vai acontecer. E eu comecei a adorar o Senhor, e quando eu comecei a adoração, aquele personagem que estava sentado, começou a dar gritos dizendo: calem ela, tire ela daqui. Quem deixou ela entrar? E imediatamente ele se transformou no que realmente é, o ser mais horrível no que você possa imaginar. E o Senhor Jesus Cristo parou na frente dele e disse: eu que trouxe ela aqui, e ela caminhará comigo por todo o inferno, e tu não pode fazer nada. E o diabo ficou atirado ao piso aonde ele estava. E eu agarrei na mão do Senhor e me protegi ao lado dele. E então começamos a caminhar no coração do inferno. E o Senhor me disse: veja minha serva, meu povo tem uma arma poderosa e não a usa, o louvor de adoração. Você sabia, irmão, que quando você está louvando o Senhor e adorando, isso causa dor no diabo? Isso produz dor nele. E ele tem que sair do recinto. Por isso que está escrito que Deus habita no meio dos louvores. Ali no coração do inferno eu vi um letreiro muito curioso. E é uma arma poderosa que o povo de Deus tem, mas não a usam. E o letreiro dizia assim: cuidado com os cristãos que são verdadeiros, aqueles que oram, que jejuam, leem a Bíblia, e se congregam, porque têm poder e autoridade de enviar os demônios de volta para o inferno. E quando eu li aquele letreiro eu disse ao Senhor: Senhor, e este letreiro? E o Senhor me disse: sim, minha serva, isso é lei neste lugar. Esta é outra arma que meu povo tem, mas não a usam. A autoridade de Cristo. E ali eu vi um altar, onde Satanás planeja tudo o que vai introduzir na mente dos seres humanos. E você ouve e vê a notícia: fulano inventou isso ou aquilo, mas foi Satanás que colocou isso na mente do homem. Então eu vi ali um personagem na Terra que é muito famoso, ele está em várias coisas da Terra. Ele é o Piu Piu, aquele do pintinho do desenho, e o povo de Deus usa isso. Isso provoca encefalia nas crianças.
são diabólicos. E ali também vi cartões da Looney Tuoney, Pernalonga, Ursinho, Pooh, Power Rangers, Pato Donald, Gremlins. Eu vi muitos bonecos de desenhos animados. E eu disse: Senhor, o que fazem esses bonecos aqui? O Senhor me disse: minha serva, são demônios, e meu povo são loucos por eles. Até Godzilla eu vi ali. E quantos cristãos não veem esses filmes, desenhos? E quantos cristãos não têm esses bonecos em casa? Dormem com eles no quarto, têm pesadelos e ouvem ruídos. Há crianças que não saem dos hospitais, e se vê no quarto um personagem ou um pôster, uma roupa dessas coisas, brinquedos, chaveiros, DVD, e o povo cristão não entende que há um pacto satânico com o Walt Disney e Satanás. Isso é real, não são inventos, fazem pacto com o diabo. E por isso que essas coisas são famosas e geram milhões e milhões de dólares. O príncipe deste mundo é Satanás. Um mês em todo ano o Walt Disney é fechado ao público e aberto somente para os homossexuais e as lésbicas. Durante todo um mês ali é somente para eles. Há um piso embaixo de Walt Disney que há uma igreja satânica. Você sabia, irmãos? Ali no inferno eu vi ninjas. Sim, irmãos, porque muitos cristãos enviam seus filhos em escolas para aprenderem defesa pessoal, para que se defendam. Você quer que teu filho receba proteção? Manda ele para as mãos de Cristo. Coloque ele para orar, coloque ele para ler a palavra, ensina para eles a palavra de Deus. E você vai ver como eles terão proteção, e não terá demônios que se aproximem dele. Ali eu vi os artesãos, o povo de Deus vai e compra essas coisas e colocam em suas casas, viajam e compram essas coisas em outras cidades, sem saber o que estão colocando em suas casas, porque não pedem a guia do Espírito Santo, e começam a sentir coisas estranhas. Isso traz maldição para casa. E você diz: eu sou cristão, estou debaixo da proteção de Deus. Sim, é verdade, desde que o diabo não precise pedir permissão para entrar. Você já colocou ele dentro de sua casa. E se você compra algo que dá legalidade e permissão para ele entrar, ele vai entrar. As livrarias cristãs vendem de tudo hoje, e vendem coisas que não agradam o Senhor. A palavra de Deus diz para não termos nenhuma imagem, nem imagem feita de alguma coisa da terra nem debaixo da terra, e alguns dizem: nós estamos vivendo no tempo da graça. Isto está no Antigo Testamento. O Senhor Jesus não veio abolir a lei, mas veio cumprir. E ele cumpriu toda ela, não aboliu ela. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, porque temos que ter imagem de alguma coisa? Porque você tem que carregar uma cruz no pescoço? Porque tem que carregar com você uma pomba branca, símbolo do Espírito Santo? É uma imagem, irmão. E isso tem até dentro de igreja. Temos que ter cuidado com essas coisas, porque Satanás sabe a palavra de Deus inteira, e isso está proibido por Deus. Satanás utiliza essas coisas para entrar em sua casa, e ele se coloca atrás dessas coisas. Os demônios são reais, e você tem que estar percebido, para que Satanás não entre em sua vida. Entramos no estômago do inferno e ali estavam os espiritistas, os feiticeiros, os assassinos, os viciados, os magos, videntes, ocultistas e os acupunturistas. Você sabia que a acupuntura o diabo deu para um monge japonês? E ele ficou famoso com a acupuntura, e quando eles colocam aquelas agulhas, te transmitem demônios, tiram tua dor de um lado, e vem do outro lado. Cuidado com essas coisas, cuidado com os médicos. Uma irmã de nossa igreja foi a um médico, e foi atendida lá. Ela foi hipnotizada, e o médico a estuprou, e limpou ela, e quando ela acordou não sabia de nada. Com 3 meses começou a ter enjoos e ânsia. Então foi a um médico e ele descobriu que ela estava grávida,
Ela disse ao médico: isso não é possível porque eu sou cristã e sou virgem, nunca conheci homem. O médico disse: sim, eu sei, mas você está grávida de 3 meses. Então a família chamou o pastor, e o pastor me chamou, e nós entramos em jejum e oração de 3 dias, e o Senhor me mostrou o que o médico fez com ela. E quando o Senhor me mostra algo, eu fico disposta a ir ao tribunal pela causa, com a verdade. E chamei os pais, o pastor e a jovem, e ela ficou chocada. E me disse: o que eu faço? Eu disse: vá ao médico e confronte ele com a verdade. Se ele não aceitar, eu estou disposta a ir com você em qualquer lugar. E eles foram, e o médico teve que aceitar a verdade. Ele reconheceu que hipnotizou ela e que estuprou ela. O homem é casado, ele reconheceu a criança, mas, como não há amor, não há nada. Isso foi porque, simplesmente ela não pediu a guia do Espírito Santo, para que o Senhor lhe diga que médico ir e como fazer. Você vai à casa de Deus, ele te cura. Antes de ir ao médico, pergunte ao Senhor. Se ele quer que você vá ao médico ou sinta a sua fé, clame a Deus. Ali no estômago do inferno há uma escada em espiral, e em cada um dos degraus, a alma de um jovem sepultado, que havia sido sacrificado, em culto satânico. Ali aprendi algo muito interessante. Aquela pessoa que corta o cabelo careca e deixa somente um rabinho atrás, é sumo sacerdote de Satanás. Jovens rebeldes estão colocando brincos. Um brinco somente na orelha é uma união com o diabo. 2 brincos na mesma orelha são 2 uniões com o diabo. 2 brincos de cada lado significa que os ouvidos desse jovem somente ouvirá Satanás. Uma argola na ponta da língua significa: pela minha boca somente falará o diabo. Argola no peito significa: meu coração te pertence, Satanás. Argola no umbigo significa: eu entreguei meu nascimento a Satanás. Colares e pulseiras significa: Satanás controla a minha vida. Uma pequena corrente no ouvido significa: meus passos são guiados por Satanás. No tempo de Babel, as prostitutas colocavam correntes pequenas nos ouvidos, que significava que elas eram prostitutas e sacerdotisas de Satanás. Eram as noivas do diabo. E há jovens que fazem estas coisas, sem conhecimento, praticam. E Satanás não quer saber se as pessoas têm ou não conhecimento dessas coisas, simplesmente ele sabe que elas estão usando algo dele. Dessa forma ele entra na vida das pessoas. Uma saia que é grande, mas dos lados tem 2 aberturas, significa que é uma noiva de Satanás. Uma camisa de manguinha pequena que a mulher cristã coloca, significa: sacerdotisa do diabo. Mulheres que colocam batom e pintam as unhas da mesma cor é uma noiva de Satanás. Colares e pulseiras escuras, essas que usam são especiais para Satanás, porque elas são profetisas de Satanás, falam do diabo. Por falta de conhecimento o povo perece. O inimigo utiliza essas coisas para entrar no meio do povo. O jovem que ouve rock, ou heavy metal, há um homem que se chama Led Zeppelin, e este homem lançou um disco que se chama Escada para o Céu, e esse rock é ouvido por algum cristão, porque como se chama Escada para o Céu, utilizam com letras cristãs, mas quando você coloca essa música ao reverso, é uma fala de fé para Satanás. E quando o jovem está ouvindo esse tipo de música, está sendo lançada uma mensagem a teu cérebro, e você repete as palavras que há nessa música, sem saber o que está cantando. Diz: canto porque vivo com Satanás, Deus não gosta de mim, não há como escapar, não há outro caminho. O meu doce Satanás, quem tem poder, é Satanás. Ele me dará os 666, vivo para Satanás. E esse rock é ouvido. Os jovens estão buscando a Deus com coisas equivocadas,
Cuidem-se, juventude, o diabo é astuto. Um encontro cristão, em um lugar, para ser de Deus, tem que haver pregação da palavra de Deus, um chamado para a salvação e louvores a Deus. Deus vos abençoe.